Muitas pessoas estão vivendo coisas profundas por dentro, mas não conseguem explicar nem para si mesmas o que estão sentindo. Você já passou por isso? Você tem algum sentimento, alguma dor que você não consegue colocar ela em palavras? Talvez este seja o momento para você ter a melhor atenção, reservar um tempinho para esse momento. Solta a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Rever. Eu sou o Alexandre, vou conduzir aqui esse bate-papo na mesa de hoje e é uma alegria ter você conosco nesse episódio de hoje, que vai falar algo muito especial para vocês. Nós temos um tema que acredito que vai alcançar seu coração, vai falar diretamente a você ou a alguém que você conheça. Muitas pessoas estão vivendo coisas profundas por dentro, mas não conseguem explicar nem para si mesmas o que estão sentindo. Você já passou por isso? Isso pode falar exatamente sobre o que nós chamamos de dor silenciosa, quando a pessoa sente, mas não consegue expressar. Então, algo que você está sentindo no teu coração, como eu disse, você não consegue colocar em palavras. Então, o tema de hoje é dor silenciosa. E para caminhar conosco nesse assunto, é uma alegria receber, hoje aqui nesse momento, o pastor Rodrigo Gomes, sênior da Igreja Mevan, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Rodrigo Gomes é casado com Priscila Gomes e juntos têm 2 filhos, Rebeca e Pedro. O pastor Rodrigo tem uma ênfase em uma mensagem que ele carrega com ele, a paternidade de Deus como centro do Evangelho. Ele serve há cerca de 17 anos no Ministério Pastoral, atuando no cuidado de pessoas, cooperando na formação de líderes e pastores. Deus é Pai e deseja que se revele assim aos seus filhos. Portanto, seu ensino está focado em assuntos como identidade, chamado e vocação, entendendo o que é esse tripé pelo qual o Filho de Deus se manifesta nessa geração, para manifestar a maravilhosa paternidade de Deus Pai. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter o senhor conosco nesse momento. Pastor Alexandre, querido, a honra é minha. A gente está trabalhando já há bastante tempo. Na verdade, eu me converti de fato, de verdade, com 18 para 19 anos, né? Sou filho de cristãos. Então, a gente já caminha no ministério desde essa época. E a mensagem central do Evangelho é a paternidade de Deus, né? Jesus veio no auge do mundo órfão para dizer, vocês têm pai. Então é uma alegria, uma honra nós estarmos aqui, como o senhor apresentou. Eu não estou sendo redundante, eu só sou orgulhoso no sentido da palavra. Sou marido da Priscila Gomes, minha esposa, uma mulher de Deus, linda, ungida, e tem 2 filhos maravilhosos e 2 milagres em casa. Por quê? Porque a Rebeca, que tem 15 anos, é a minha cara. Mas é linda. Esse é o primeiro milagre. E o segundo é o Pedro. Peraí, vamos parar um pouquinho aqui. Ela é a sua cara, mas é linda. Isso, esse é um milagre, né? Apesar disso... Desculpa, brincadeira. Não, claro. Apesar disso é linda. E tem o Pedro, que é a cara da mãe, é lindo também. Que bênção, que bênção. É uma honra para a gente estar aqui, pastor. Nós que agradecemos para nós termos pessoas que carregam essa paternidade, carregam essa visão, esse amor, esse desejo de trazer isso para dentro de cada pessoa é muito importante. Então, eu tenho certeza que esse momento, essa escolha de estarmos juntos aqui, a sua disponibilidade, né, de vir aqui conosco, será de grande estima e aproveitamento, assim, para que as pessoas possam conhecer esses 2 lados. Porque o Ministério Rever, ele vem trabalhando a restauração. Sim. Né, o cuidado da saúde emocional, a restauração da alma. E quando nós entendemos sobre paternidade com a nossa alma, com nossas emoções no lugar, com a identidade de filho, com aquilo que nós entendemos que Deus já conquistou, nos deu direito pela cruz, aí sim a gente consegue usufruir dessa paternidade, desse amor. Então isso faz parte também desse processo tão lindo que é o que o pastor carrega, que tem a ver com paternidade. Mas eu queria entrar, pastor, no primeiro bloco falando de algo.
a dor que não é expressa. E uma pergunta que nós sempre trazemos para entender um pouquinho mais sobre isso é: muitas pessoas vivem coisas profundas dentro de si, ao longo da sua história. Sentimentos, dores, conflitos, mas não conseguem expressar isso com facilidade. Sim. Aí eu faço uma pergunta para o pastor. Na sua percepção, o que está por trás dessa dificuldade das pessoas de expressarem o que sente? É mais medo, falta de ambiente ou algo mais profundo? O pastor, o homem é tricotômico, né? Sim. Ele é espírito, habita num corpo, mas tem uma alma. Isso. E os compartimentos da alma, né? As seções da alma são sentimentos, pensamentos e emoções, né? Ok. E é nesse lugar onde ficam os registros da vida, né? Então nós somos espírito, habitamos num corpo, e a nossa alma é o elo entre o invisível e o Sim. material. Então, o que vivenciamos na nossa história de vida fica armazenado nesse lugar. Então eu gosto de pensar quando Jesus diz: aquele que quiser perder a sua vida por minha causa, vai ganhar a minha. Mas se você quiser manter a sua vida, e a palavra aí no grego é psique, ou seja, se você quiser guardar como principal a sua história de vida vivida até hoje, você vai perder a minha vida. Mas se você tiver coragem de me entregar, então eu posso tomar a sua vida para mim e te dar a minha. Então a grande verdade é que são os acontecimentos da vida, né? Acontecimentos, dores, frustrações, abusos, que, ao meu ver, faz com que pessoas encastelem sentimentos, reações e se tranquem. Isso vai trazendo adoecimento à alma. Logo a história de vida vai ficando cada vez mais truncada, cada vez mais escura. Então eu creio que, e gosto da proposta do Rever, maravilhosa proposta, que é de com calma, com amor, com o evangelho do reino de Deus, e lá nas pessoas dizer: calma, vamos conversar. Né? Abre um pouco a janela para entrar a luz do evangelho. E aí, à medida que o evangelho vai entrando, a partir de um aconselhamento amoroso, a pessoa vai se abrindo mais e vai descobrindo dentro dela as causas de por que ela está do jeito que está, e o evangelho vai entrando e vai fazendo uma cisão ali, né? Eu fico pensando aqui, pastor, enquanto o senhor estava falando, que quando Jesus andou com seus discípulos, os temperamentos ali, né? As reações de cada um eram diferentes, né? E aí, naqueles momentos que Jesus possivelmente estavam ali nos campos, nos lugares, sentado, à roda, eu acho que ali deveria, assim, que a Bíblia nem relata tudo, porque não caberia na Bíblia, né, na palavra, para escrever tudo que Deus fez, mas eu acho que naqueles momentos tinha aquele bate-papo assim de, sabe, Jesus, eu não estou sentindo isso, eu não tenho vontade. Sim. Por que essa pessoa tem que ser perdoada? Sim. Então, quando a gente tem algo dentro de nós, que dentro da nossa história faz parte da nossa vida, com certeza as nossas falas, as nossas reações, o nosso trabalho, aquilo que nós tentamos fazer, há uma influência. Sim. E sabemos, obviamente, que dentro da palavra de Deus, né, a gente sabe que todos precisam de uma coisa, e eu acho que isso é geral. Precisa-se de ambientes seguros. Verdade, pastor. Precisam-se de um lugar de escuta ativa. Sim. De um acompanhamento relacional. Então, quando eu sei que vocês têm, né, a Mevan, ela trabalha com isso, ela tem diversos materiais, diversos trabalhos para o cuidado, para injetar ânimo, para trazer a pessoa para empreender. Isso é maravilhoso. Só que tem gente que não consegue porque está carregando uma história de dor. Sim. Então, dentro desse processo, pastor, nós entendemos que o silêncio, ele não resolve, ele intensifica. Sim. Porque se eu tenho uma O dor, efeito é contrário, né? ao contrário. Então, quanto mais eu me silencio, mais eu sofro. Então, eu creio que esse ambiente de lugar onde a gente pode conversar, nem sempre, né, a gente consegue dar atenção para todo mundo. Sim. Então é como as igrejas se relacionam em grupos, né? Sim. Então esses grupos eu tenho mais acesso a quem está do meu lado. Sim. Eu consigo compartilhar melhor um pouco da minha história. Então realmente o nosso alvo é
essa dor silenciosa que está matando pessoas, trazer ela para fora. Então, se na alma tem esses sentimentos, essas emoções, a gente quer ouvir ela, né? Então, por isso que é tão importante nós termos esse bate-papo, porque o Senhor fala muito sobre paternidade, tem os livros escritos, né? Depois nós vamos deixar aí o link lá no nosso... Quem quiser acessar as mensagens, o site, o Instagram do pastor, nós vamos colocar junto lá na nossa descrição do YouTube. Ali você vai poder falar um pouquinho sobre, né, os seus livros também. Mas uma coisa, pastor, quando você olha sobre a tua visão de paternidade e a história da alma, como que isso encaixa? Como que a gente poderia trazer a pessoa a colocar isso para fora? Porque a mensagem da paternidade traz um pouquinho para quem nos assiste. Como é a tua visão sobre isso? Já que o Senhor carrega tanto essa mensagem de paternidade. Exatamente. Se a gente puder pensar, o Senhor está falando, eu me lembrei sobre os discípulos no caminho de Emaús, né? Lucas 24. Eles estavam decepcionados. Sim. E diziam um ao outro: já é o terceiro dia e não aconteceu o que nós achávamos que aconteceria, do jeito que nós achávamos que aconteceria. Na verdade, eles disseram: hoje já é o terceiro dia e não aconteceu do jeito que nós achávamos que aconteceria. E essa parte aqui é muito importante. Extremamente importante. Porque nós geramos expectativas para que as coisas aconteçam a partir da nossa psique, da nossa história de vida vivida até aquele momento. Mas o que o Senhor faz não o fará do jeito que esperamos, fará do jeito dele. Então, quando Jesus se aproxima, eles, de forma grosseira e sem saber que era Jesus, dizem: tu és o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias. Então, quando nós estamos decepcionados e feridos, a gente não na enxerga alma, nem quem está do nosso lado. A gente é capaz de dar um fora em Jesus. É isso aí. De fechar a porta. Pessoal, muito bom. Mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto positivo, porque eles estavam colocando para fora a sua dor com a intenção de tentar entender o que Jesus havia prometido. Então, a resposta está. Eu tenho uma frase que eu digo: falar de Jesus já é o ponto de partida para que possamos atraí-lo, mesmo que decepcionados, mesmo que frustrados. Então eu entendo que na relação de pai e filho, de pastor e ovelha, de irmão mais velho com irmão mais novo, nós precisamos deixar de lado todo e qualquer foco que não seja Cristo. Por exemplo, um pastor vai conversar com uma ovelha, e se ela está decepcionada, ferida e frustrada, que não seja o outro o alvo da conversa, e que esse pastor, ou que esse irmão mais velho, ou que esse que é superior ali na questão hierárquica, possa ensinar a esse. Isso, pode abrir o seu coração, pode falar das suas dores e das suas decepções, só não centraliza ela em ninguém mais a partir de hoje, porque essa vai ser a chave para que Jesus possa vir de fato e abrir os seus olhos. Então, para mim, a chave principal é essa, que nos nossos aconselhamentos, quando alguém estiver ferido, frustrado, decepcionado, nós possamos ajudá-los. Primeiramente, tire o foco da sua dor do outro. Foi porque aconteceu isso, foi porque aconteceu. Faz uma transição. Porque mesmo que alguém tenha sido um agente nisso, foi a história que o Senhor permitiu que você vivesse, para que hoje seus olhos fossem abertos, sua alma fosse livre, para que você pudesse, com a consolação que está sendo consolado agora, e a cura que o Senhor está operando na sua vida agora não é instantaneamente, mas a partir de agora, porque cada um tem um processo, você possa então consolar esse instrumento de cura para outros. Então, para mim, a chave é essa, ajudar as pessoas, mesmo que decepcionadas, se abrirem e não apontarem para ninguém como causadores da sua dor. Mas, embora em muitos casos tiveram seus algozes, mas para que possamos levá-las a um lugar de libertação, eu creio que esse é o caminho. Então nós podemos entender, e eu quero usar uma parte aí do que o senhor falou, dos dois homens ali no caminho de Emaús, quando eles olham para Jesus, aí a sua expressão ali é tipo assim, você pode dar um fora em Jesus, né? No sentido de figurativo. Mas o que eu imagino, então, a partir disso é que a dor
a dor não expressa, vira Isso, comportamento. Exatamente. Então, se eu tenho uma dor dentro de mim, eu posso rejeitar aquele que quer me ajudar, Exatamente. porque eu tenho a minha dor. isso. Então, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. A gente rejeita Jesus através dos seus enviados. Exatamente. Porque a gente está com a alma ferida e logo não reconhece. É como os discípulos ali no barco, né? Será que é Jesus mesmo? É um fantasma. Nós ou rechaçamos ou o seu enviado, como nesse episódio dos discípulos de Caminho de Emaús, por conta da nossa dor. A dor na alma, a rejeição e as feridas oriundas da rejeição causam isso, esse afastamento, essa repulsa do outro. Mas isso tem a ver com esse lugar na alma que precisa ser acessado. E assim, para quem nos ouve aqui, para quem está nos assistindo, a importância de você saber que, às vezes, o fato de você rejeitar alguém que quer te ajudar Sim. não tem a ver com ele. Né? Sim. Tem a ver com a minha dor que eu estou Sim, carregando. sim. E é por isso que, né, dentro dessa pergunta, como expressar essa dor? Sim. Por que as pessoas não conseguem expressar? Por que as pessoas não conseguem colocar para fora aquilo que elas estão sentindo? Sim. Então, como isso é importante? Baseado nisso, uma outra questão, pastor, que a gente pode dizer aqui, chamar de bloco, mas uma outra coisa é quando saber quando saber não é conseguir viver. Vamos lá, vou explicar. Sim, sim. Olha que coisa. Por que existe uma distância entre conhecer a verdade e seguir e viver essa verdade? Como conseguir fazer isso, pastor? Eu conheço a verdade, eu sei quem Jesus é, o pastor prega todo domingo, mas o pastor pega no sentido de prega no púlpito, mas quem está na cadeira não vive. É forte. Como que a gente consegue entender esse distanciamento da palavra que é liberada para quem está recebendo? Então, se você fala, Deus é contigo, e a pessoa está cheio de dor, ela fala assim, comigo? Vivendo o que eu estou vivendo? Carregando o que eu carrego? A vida que eu sofri a vida inteira? Os abusos, as traições? Como é que Deus é comigo? Então, como que a gente consegue, pastor, ajudar essas pessoas a viverem isso? Pastor, a primeira coisa que eu queria deixar registrada é que você preparou sua pergunta difícil, né? Não, assim... Na verdade, não é difícil, né, pastor? Você está brincando, mas não, tô brincando. É uma pergunta que às vezes não é muito comentada, né? Verdade, isso é verdade. São assuntos que a gente precisa trazer para a mesa É. com mais frequência, para as nossas pautas com mais frequência, porque às vezes a gente fica muito aqui, né, pastor? Precisa descer, botar o pé no chão, olhar nos olhos e falar a verdade. Pastor, esse é um assunto que está diretamente ligado a discipulado. Está diretamente ligado a companheirismo. Se o coração não for impartido na mesa, não tem como a gente acessar lugares que só os íntimos podem acessar no coração das pessoas. Então, por isso que Jesus passou 3 anos e meio desenvolvendo a equipe, e ainda assim teve Pedro que o negou, Judas que o traiu e infelizmente tirou a sua própria vida. Então, eu creio que esses são dias do resgate do discipulado, para que esse companheirismo possa ser o agente que vai gerar confiança, porque hoje está muito difícil confiar nas pessoas por uma série de aspectos. E é interessante quando a pessoa olha na ótica da ovelha, né? Não tem em quem confiar. Mas será que eles já pararam para pensar que todo pastor é ovelha também em algum nível? Exatamente. Eu quero ampliar aqui o comentário e falar sobre precursores e percursores. Quem são os precursores? Aqueles que abrem caminho, precursores. E quem são os percursores? Aqueles que percorrem um caminho percorrido, ou melhor, um caminho aberto pelos precursores. Então existem ambientes, pastor Alexandre, que eu sou percursor. Por exemplo, eu vou servir o Senhor no rever. Ali, tu és o precursor e eu o percursor. Agora, no ambiente da igreja local que vai sediar o rever, eu sou o precursor e tu és o percursor. Exato. Ou seja, se nós entendermos que existem ambientes onde nós precisamos liderar, em outros nós precisamos aprendermos ou aprender a sermos liderados, a gente começa a desenvolver relações de discipulado seguras.
E nessas relações de discipulado seguras, eu não cobro do discipulador, eu não cobro do líder, eu não cobro do pastor alguma coisa que eu esperava em um pai biológico. Até porque tem aquela bendita palavra chamada empatia. Eu me coloco do lado dele. Eu faço esse exercício de me viver no lugar dele. Entender que ele é homem, que carrega uma unção, um ministério para cuidar, treinar a minha vida como ovelha, como discípulo. Porém, ele também tem as suas limitações e precisa ser pastoreado. Então eu creio que esses são dias, pastor, se eu puder ser bem objetivo nessa resposta agora, do resgate do discipulado. Sim. Ovelhas precisam ser discipuladas e pastores também. Sim. Ovelhas precisam ser ouvidas e pastores também. Ovelhas podem dizer, tá difícil encontrar alguém em quem eu possa confiar. Pastores também. Mas quando Cristo é o centro, e não a instituição, e não o outro, e não a minha bandeira, e não a minha dor, Cristo como elo entre duas partes, se tornando o cordão de 3 dobras aí, né? Completo. Então, na relação do mais velho com o mais novo, do discipulador com o discípulo, a graça flui. Então, para mim, objetivamente falando, eu creio que esses são dias de restauração do discipulado bíblico. Amém. Onde nenhuma das partes levanta bandeira, levanta armas, e simplesmente, armas no sentido, né? Sim. Armas de argumentos, enfim. Uhum. Mas que se assentam na mesa para repartir o pão e entender o que cada um ali representa, né? Se, como já disse, se eu vou servir o Senhor lá no Projeto Rever, pastor, eu sento e vou aprender contigo. E é tão gostoso isso, não é, pastor? Gostoso, pastor? Maravilhoso. Pelo amor de Deus, é tão gostoso compartilhar e partilhar as informações. Eu tô vendo que o senhor está anotando aí bastante coisa. Porque eu tenho um hábito de pegar... Então, porque eu imagino que o senhor está ministrando do que a gente está conversando. Da mesma forma eu aqui. Sim. Então eu estou aqui numa mesa de aprendizado. Claro que eu estou aprendendo mais com o senhor do que o senhor comigo. Mas essa é a mesa do reino, né? Mas isso é importante. Uns aos outros. Exato. Porque quando nós estamos juntos, pastor, tem que valorizar. Sim. E valorizar é receber do outro. Amém. O que a maioria das pessoas entende é assim, ó. O que eles fazem? Eles vão à igreja e têm o hábito de chegar lá, assistir o culto e falar assim: o louvor não foi bom hoje, não. Sim, meu Deus. Poxa, essa palavra que o pastor falou, não tem, para mim não faz muito sentido, não. Então, olha que diferença, né, pastor? O senhor falou aqui sobre intimidade. Se o discípulo ou se os membros entenderem que a palavra da humildade e eles estão ali todos com um único objetivo, tanto o pastor, quanto o ministério de louvor, quanto a organização da igreja, quanto qualquer um que estiver servindo em qualquer área da igreja, se cada um deles saírem da casa deles carregando algo para o Senhor, sim, todos vão celebrar. Sim. Todos vão levar algo dele para dizer: Deus, obrigado por eu ter conquistado mais isso. Amém. Obrigado que o Senhor, mesmo em meio às minhas lutas, eu estou aqui te adorando. Amém. Então, mas as pessoas, elas preferem olhar para o homem, sim, e pontuar eles. E marcar. Não, você viu? Você viu, pastor? Você viu o que ele falou? Aí leva para outros. Então, eles deixam de levar algo para Jesus para julgar as pessoas que estão ali batalhando para servir. Isso certamente tem a ver com a história deles de vida vivida até aquele momento. Ou seja, a Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ou seja, eles estão olhando a partir das lentes da alma. Exato. Então, uma coisa que é falada aciona um gatilho daquilo que ele viveu. Quando, na verdade, ele precisa de alma liberta para poder enxergar a partir das lentes do Espírito, né? E é por isso que é importante o discipulado, como o pastor falou, sobre ser o discipulado intencional, né? Sim. Porque quando eu faço algo com esse objetivo, eu não estou fazendo, eu não estou trabalhando, sim, eu não estou carregando uma função de pastor, de líder, de diácono, seja quem for, para dizer que eu estou nessa posição, sim, porque não, ele está ali sendo intencional, com foco em Jesus. E aí, quando o senhor fala sobre a questão da alma, é tão importante, porque nós que estamos há 30 anos trabalhando com essa mesma perspectiva, com os mesmos livros, cuidando de milhares de pessoas ao longo dos anos, nós entendemos que, se eu cuido do pastor Rodrigo, dentro do projeto que ele já tem, como Deus chamou para a função que ele tem, se eu sento com você, pastor, e falo: pastor, como é que está a alma aí?
Como é que tá o casamento? Eu sei que o pastor tem isso com seus líderes, com seus discipuladores, mas assim, saber do mais profundo, eu não vou conseguir numa reunião em 2 ou 3. Verdade, pastor. E é por isso que a caminhada do curso Rever, ele traz para nós essa intenção, e ser intencional no cuidado com as pessoas. É fazer elas entenderem a paternidade a qual o Senhor colocou aqui, referência de pai, e as pessoas trazem isso também como uma confusão mental. Eu não tive um bom pai, eu não consigo olhar para o meu pai, Deus como pai, porque a minha referência de pai na terra não foi boa. Então eu, ao invés de eu olhar para Deus como ele é, eu olho para ele a partir do que eu carrego, que é um pai que eu não tive. Se o meu pai me abandonou, certamente o meu pai, se eu olhar para Deus como pai, ele pode me abandonar. Sim. Então eu preciso resolver o que eu carrego dentro de mim para depois usufruir melhor das coisas de Deus. Então esse processo intencional de discipulado, acompanhamento, a qual o pastor já faz, isso é o que ajuda as pessoas. Agora, quem não está, pastor? Porque muita gente vai na igreja e não vai para discipulado, não vai para a mesa, não vai para a reunião. Sim. Aí a pessoa vai carregando as dores dele, carregando o sofrimento dele, Sim. e não tem lugar seguro para falar. Então, o quanto isso é importante de ser intencional no discipulado, no que carrega, na palavra, mas, acima de tudo, olhar para a história. É como eu estava falando com o pastor. A gente, pastor, não costuma dizer assim que a gente quer levar a pessoa ao passado, a gente quer levar ela à origem. Sim. O Rever quer levar ela para... Sim. E o Rever entende que a fonte da restauração é Jesus. Sim. Tanto que no nosso processo, e o mais doloroso que eu chamo, porque todo processo não é tão fácil, às vezes dói e dói muito, o nosso processo quando ela quer liberar aquela dor, ela só tem um que vai entender ela, que é Jesus. Então a gente leva ela a Jesus, para Jesus recolher aquela dor dela, para Jesus pegar aquele sofrimento dela, e de forma às vezes intencional, dizendo, olha, entrega para o Senhor. A Bíblia já diz que tem que entregar, mas quando eu conduzo ela nesse pensamento, eu faço com que ela leve isso sendo assistida, porque nesse processo é um a um, e aí a gente consegue trazer ela de volta à fonte da restauração, que é Jesus. Sim. Porque o Rever, ele nada mais é do que um processo de santificação. Então, todas as vezes que a gente carrega isso, a gente lembra de que o Rever traz esse processo. Então, essa transformação, pastor, exige uma estrutura, não só aquela decisão, mas ela precisa de uma estrutura para levar à compreensão da decisão. Sabe quando você fala assim, a pessoa aceita Jesus, agora eu preciso encaminhá-la para o batismo? O que eu faço? Eu instruo ela o que é o batismo. Então o processo é exatamente, eu recebi a palavra, mas se eu não consigo aplicar, então eu tenho algum problema. Eu preciso me cuidar. E aí eu tenho que procurar o meu líder, o meu pastor, e dizer, pastor, eu não estou conseguindo viver o que você falou. Como é que eu faço? Me ajuda. Aí sim gera aliança, gera intimidade, gera algo que vai ser o que a gente chama da nudez, né? Aquela intimidade profunda, onde eu posso levar as minhas dores para o pastor e sem julgamento você acolhe a minha dor. E aí, baseado naquilo que o Espírito Santo dirige, você vai orientar. E é isso que a gente também tem dentro desse processo, que eu acho muito importante e que não dá para andar sozinho, né, pastor? Não dá para andar sozinho. Pastor, nós comentamos aqui, o pastor já falou sobre a questão do Rever estar na igreja lá, né? Sim. Então, uma coisa, pastor, dentro desse processo, né, você que nos assiste, o pastor Rodrigo Gomes, nos agraciou também ali com a bênção de nós fazermos o nosso Congresso Sudeste 2026. O Rever, ele tem como propósito fazer 2 congressos diferentes. Um é regional e o outro é nacional. Então se prepara aí que talvez tem novidade aí para o Congresso Nacional do ano que vem. Mas vamos focar no Sudeste. O pastor está recebendo a gente lá, né? E o nosso tema do Congresso é Respira. O respiro de Deus para tempos de exaustão. Quando o senhor vê essa frase, faz sentido para o pastor? Total. Hoje, antes de sair de casa para vir para cá, orei com a minha esposa e me lembrei de Davi trazendo a arca de volta para Jerusalém, depois daquele fatídico acontecimento, né? Ele então dá 6 passos, 6 representa o homem, né? É um número que fala do homem, e um sacrifício, 6 passos e um sacrifício.
E a gente também pensa no descanso, né, estabelecido pelo Senhor, ordenado pelo Senhor ao seu povo, e que se fosse fácil a gente parar para descansar, ele não teria estabelecido como um mandamento, né? Então esse nosso ativismo faz com que a gente se perca. Mas o Senhor nesses dias está dizendo: para agora e respira, porque você é um homem. Descansa, ame sua casa, seus filhos de forma singela, busque a minha presença, me veja nas coisas simples da vida, porque eu continuo cuidando de você como meu filho amado. Então respira para nós, salta isso no nosso coração. Calma, dá uma pausa, respira, equilibra a frequência cardíaca para você ter longevidade na jornada ministerial. E isso é importante pelo fato de que o senhor colocou uma coisa: ame seus filhos. Sim. Quantas pessoas estão servindo os outros sem servir a sua casa? Sim, verdade. Isso é uma coisa que a gente vê e acontece sendo muito comum. Sim. Na vida do ser humano. Eu preciso fazer, eu preciso estar lá, eu preciso cumprir a minha obrigação, mas a casa precisa de atenção. Então, quando nós olhamos para o que a palavra de Deus diz, a gente precisa primeiro cuidar dos nossos, para depois exercer funções. Então, e às vezes eu não cuido do meu, por exemplo, se eu tiver uma dor profunda e eu preciso de autoaprovação e dentro de casa eu não consigo, eu busco na rua. Sim. Eu busco na igreja, eu busco no trabalho, eu busco em outros ambientes, porque aquelas pessoas me aprovam. Sim. E dentro da minha casa não. Então eu deixo a minha casa. A palavra a gente sempre fala, né? Jesus, quando ensina a gente, ama a Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti, né? Como a si mesmo. Então, a gente fala que essa ordem eu amo a Deus e amo o próximo. Não. Eu amo a Deus, amo a mim, para amar o outro como eu me amo. Então, se eu não estiver bem dentro de quem eu sou, como que eu transfiro para o outro? Sim. Porque se eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, então eu preciso estar dentro desse processo, entender que eu preciso desse cuidado especial. E esse respira, só falando para você, que o pastor comentou, da importância desse tempo de parar, tempo de exaustão, tempo de turbulência. A nossa vida fica numa rotina muito grande, acelerada. Esse tempo de congresso, nós vamos ter 4 pessoas ali muito importantes que conhecem profundamente sobre o tema. E eu quero só falar o nome deles aqui. Fernando Oliveira de São Paulo, psicólogo e pastor. Luciane Schau, que está deixando agora a liderança nacional e eu estou assumindo no lugar dela o Brasil esse ano. Mas ela está indo para o internacional, então ela não está deixando, né, de servir no ministério, ela está ampliando, estendendo ali, alargando as tendas. O pastor Odinal Aguiar, que é um pastor que cuida de pastores há anos, em restauração nesse ambiente de cuidado. A Marisete Rodrigues, que tem o Instituto Logos também aqui no Rio de Janeiro, que trabalha ali com sistêmica. Então essas pessoas vão trazer informações importantíssimas. E você, o nosso convidado, vai ter o link aí para você acessar, procurar entender um pouco mais desse trabalho que nós teremos do dia 31 de agosto a 31 de julho a 2 de agosto, aqui no Mevan Recreio, na igreja do pastor Rodrigo Gomes. Mais uma vez, pastor, muito obrigado. Falando de novo, pastor, sobre uma pergunta e agora trocando. Quando a pessoa quer, mas não consegue sozinha? A pergunta e quando essa pessoa quer mudar, mas não consegue? Então, o senhor já colocou aqui na mesa sobre essa questão do discipulado. Mas naquele ambiente, às vezes, temos mais de uma pessoa, às vezes um grupo de pessoas. Como o pastor entende que essa pessoa precisa dar um sinal de que ela precisa de ajuda? Como você, pastor, poderia falar para as pessoas, olha, você está sentindo isso, mas não está se expressando. Seja, de alguma forma, dê um sinal. Como que o pastor poderia dar uma palavra em cima disso para que essas pessoas... Porque tem gente que guarda um peso tão grande, pastor, que não consegue se expressar. Então, qual é a forma? Como fazer?
Se ela mesmo carregando toda a dor que ela carrega dentro dela, como que ela poderia dar um sinal para dizer, ei, tô sofrendo? Na verdade, eu não creio que a gente precise incitá-la a dar um sinal. Eu creio que a nossa postura enquanto líderes é observá-la, porque ela manifesta os sinais. E eu vejo que um erro que nós cometemos, eu procuro sempre usar o nós, Sim. porque Isaías 14:12 fala da síndrome de Lúcifer. Eu subirei, eu me assentarei, eu serei, sempre na primeira pessoa do singular. Mas no reino de Deus é façamos nós. Gênesis 1:26, o Pai no conselho da Trindade diz, façamos nós, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Isaías 6, né, naquele contexto todo em que Isaías é curado da iniquidade, né, arrancada da iniquidade, ele ouve o conselho da Trindade dizendo quem há de ir por nós. Então por isso eu uso o nós. Nós temos errado enquanto não... quando as pessoas dão os seus sinais, nós não sabemos como proceder. E quais são os sinais que geralmente pessoas feridas, angustiadas, amarguradas dão? Reações. Isso mesmo. Reações contra uma diretiva, uma palavra de exortação, de direcionamento. Uhum. E elas dão sinais nas suas reações. E nós, por muitas vezes, não vemos, não observamos, temos outras coisas, entre muitas aspas, para resolver. E o cerne da questão que está expresso ali naquela reação, não é? As pessoas não são cuidadas. E eu avanço para o fato, e isso é algo que o Senhor tem trabalhado muito no nosso coração, do coração da liderança da nossa igreja local, porque, como o Senhor falou muito bem, nós temos a tendência a nos escondermos atrás do serviço. Né? Então, por conta das demandas institucionais, ministeriais, né? As pessoas são colocadas em frente de trabalho. Aconteceu conosco, não sei se com o senhor, mas comigo. Com certeza aconteceu. Né? Tais dores e feridas que se manifestaram em reações, ou que se manifestam, por muitas vezes são ignoradas. Então eu creio que, e esse é um trabalho, tá, que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Essa semana mesmo a gente está intensificando isso, essa aproximação com alguns que já estão na nossa mesa, exatamente para uma transferência de coração, né? Deixa eu ver seu coração. Deixa eu ver se teu coração é igual ao meu. Se não for, deixa eu te dizer o que tem no meu de fato, de verdade, né? Para que a gente possa trabalhar na mesma missão. Então eu creio que, em se tratando de igreja local, em se tratando de discipulado, eu vejo que é tempo de, antes das pessoas serem inseridas no serviço, elas precisam ter a oportunidade de começarem a se expressar, para que nós possamos, com discernimento, pelo Espírito, ajudá-las a darem passos para fora de cativeiros emocionais, para que então, no tempo certo, elas possam de alguma forma servir os seus irmãos. Então eu vejo que elas dão sinais nas reações, e nós precisamos estar atentos para realmente ajudá-las de forma intencional, cortês, educada, sem sermos bruscos, mas também sem que elas fiquem nesse lugar e a gente também vai ficando, porque tem que servir ali. Não, isso precisa ser corrigido urgentemente. A Igreja de Cristo Jesus, o serviço, ele vai acontecer. Mas nós precisamos primeiramente dessa mesa, dessa troca, observar as pessoas, olhar nos olhos. E eu creio que, falando de igreja, agora, quando é positivo, quando é profético, a gente pode falar, né? Sim, sobre sim, a igreja. sim, A crítica a gente procura cuidar, porque ela é noiva do Cordeiro. Mas eu creio que o Senhor está restaurando isso, né? Eu creio que, de uma forma geral, no Rio de Janeiro, no Brasil, no globo, eu creio que essa é uma ênfase para os nossos dias. Vamos lá, pastores, vamos lá, líderes, vamos lá, apacentadores. Respirem fundo, olhem nos olhos das pessoas e elas vão revelar os corações e vocês vão ajudá-las a saírem de lugares de escuridão. Eu creio que esse é o caminho. Muito bom, pastor. O senhor falou uma coisa aqui sobre trocar, né? Deixa eu ver teu coração, fazer esse momento de comunhão, né? Eu costumo, né? Eu, como pastor e líder também, eu coloco assim, servindo a outras pessoas, mesmo que elas estejam
de alguma forma dentro hierárquica, ela esteja submetida ali, aquele momento, eu gosto de perguntar para elas assim, me conta o que está de ruim. Pastor, Me dá o que é errado. não, eu gosto também, mas diferente do senhor, eu pergunto sobre a história dela. Porque quando ela vai me contando a história, eu vou entender. Você já vai assimilando. E pastor, nessa troca, 95% dos casos, talvez eu esteja jogando isso até para baixo, talvez Sim. até 98%, Sim. 99% das pessoas que a gente pergunta, me fale sobre a sua história. Elas vão falar primeiro sobre o que elas fazem, elas não falam sobre a história, elas falam sobre o que elas fazem, mas a estatística aqui, no 98, 99, está no fato de que a maioria teve algum tipo de problema com a figura de paternidade. Isso é A verdade. maioria. E aí a gente começa a identificar, cara, aqui é a raiz do problema. É por isso que Isso é muito forte. E é forte mesmo. É por isso que nós, quando começamos o curso, a gente começa com o imensurável amor de Deus, falando de paternidade. Porque é justamente isso. Agora eu estou lendo o seu livro, que o senhor me ofereceu, graças a Deus. E estou aprendendo também com ele. Então, a importância de falar sobre isso. Então, se a gente tem essa condição, as pessoas, elas normalmente, como o senhor colocou, se eu tirar a sua função, quem é você? Isso aí. Se eu tirar o que você faz, quem é você? Exatamente. Se eu tirar você sendo pai ou mãe, quem é você? E aí vai afunilando. Sim. Então, quando chega ali, ela fala, não tem outra coisa, eu sou filho de Deus. Sim. Então, funções, Perfeito. responsabilidades, não é uma identidade. Uau. Eu lembrei quando o Senhor fala para Jacó, me fala qual é o teu nome. É isso aí. Ele, Jacó. É como se o Senhor dissesse para ele, até que enfim você parou de querer viver na identidade do teu irmão. É isso aí. Agora, nem Jacó és mais, tu és Israel. E Jacó é o teu nome humano, mas tua identidade eterna é Israel. Tu és meu príncipe, eu te fiz nascer para ser príncipe entre as nações. E ele olha para trás, mas não consegue ver quem ele é. Diante disso, pastor, Porque não é olhar para trás, né, pastor? Não, é olhar para a origem. É para a origem. É sempre para a origem. Tanto que o Rever, ele trabalha com isso. Como pastor, e qualquer igreja que cristocêntrica vai apontar para Cristo. Tudo aponta para ele. Então nós temos que só ajudar a conduzir essas pessoas. O que nós temos no nosso coração? Exato. O nosso coração algumas pessoas vivem assim. Aquela pessoa, não fica perto dela não, que ela é problemática. Meu pai. Não anda com fulano não, que ele é cheio de problema. A gente é capaz, pastor. Nós somos capazes de colocarmos alguém num nível de problema, de problemático, mas não somos capazes de dar a mão para andar. Porque dá trabalho, pastor. E eu acho também, pastor, que a gente confunde muito cooperar com a libertação da pessoa como dar acesso a ela, a nossa intimidade. É isso aí. Perfeito. Eu creio que essa imaturidade na nossa liderança tem nos feito dar muita canelada. Mas eu creio que esses são dias em que o Senhor está dizendo, uma coisa é a função que você exerce como irmão mais velho dela para ajudá-la a ser livre. Outra coisa é ela trabalhar naquilo que você trabalha, participar das coisas que você participa. Nesse momento, o que você precisa é estender a mão a ela para que ela saia desse lugar. E entendendo o teu modo de vida e querendo viver da forma que você vive, ela naturalmente vai viver e vai acessar os lugares que você acessa. Não falo nem de intimidade, mas um modo de vida. Né? Então eu creio que tem muito a ver com isso. A gente conhece a pessoa hoje, começou a ajudar ela hoje, traz ela para nossa mesa. Na verdade, as duas coisas precisam ficar separadas. Eu sou da época em que os pais diziam assim, conversa de adulto, você não se mete. Meu filho fica esperando. Né? Só que hoje em dia a coisa está um pouco invertida, né? Na conversa de adulto chamam as crianças. Chama as crianças. Né? Tudo bem, talvez houvesse uma barreira, talvez maior do que se deveria. Vamos considerar essa possibilidade. E talvez hoje o acesso está mais aberto da relação do pai com o filho, sim, mas nem uma coisa e nem outra. Talvez se infantilizava muito o filho. Talvez hoje queremos adultizá-los antecipadamente. Então eu vejo que esse lugar de discernimento do período em que a pessoa está sendo tratada, para então poder estar de fato habilitada a servir de uma forma mais consistente,
na vida da igreja precisa ser observada, né? E isso só com acompanhamento próximo, né, pastor? E o senhor fez eu lembrar de uma... o senhor fez eu lembrar de uma coisa que nós falamos também. O senhor colocou a figura do pai e do filho, né? E o pai, antes ele afastava, hoje parece que ele traz mais para perto. Aí me fez lembrar algo, que não é nesse sentido. Me fez lembrar algo. Normalmente, os pais, quando têm filhos pequenos, eles levam os filhos para vários lugares. Vão para um restaurante, leva para um parque, leva para passear na Disney, leva para fazer várias coisas. Leva para a igreja, para o culto, da escolinha das crianças, Sim. que tudo isso é bênção. Claro. Mas tem um detalhe, pastor. Muitas vezes, o fato deles estarem andando com os filhos Sim. não é o tempo investido nos filhos. Meu Deus, pastor. Então, quando eu quero fazer e criar laço com alguém, eu preciso fazer o que aquela pessoa quer. Então, quando meu filho fala assim, pai, brinca comigo aqui no chão, Meu Deus. não é levar para o parque, é sentar e brincar com o que ele quer. Jesus. Isso é tempo investido. E quantos de nós, como pastores e líderes, não temos tempo investido nos nossos discípulos, nos membros da igreja, principalmente quando a gente fala de liderança que vai projetar aquilo que a igreja está construindo. Não, e o contrário também é verdadeiro, porque eles carregam suas dores, que faz com que eles se afastem, a gente também não consegue acessar. Por isso que é um trabalho também que a gente precisa de discernimento e sabedoria, né, pastor? É onde entra o Rever. Exatamente. Não é porque a gente é do Ministério Rever, não, porque existe vários outros trabalhos. Mas a função e a essência, fundamento de você, como nós falamos, né? O trabalho do Rever, ele acessa qualquer igreja. Porque ele não quer interferir, não. Ele quer falar assim, a igreja local, ela quando tem um ambiente assim, ó, tem o Rever ali, vai falar com o pessoal, conversa com eles. A leitura é a mesma coisa de colocar ele na escolinha das crianças por aquele professor que é maravilhoso. Sim. Então, quando você indica alguém para um projeto ou um processo do Rever, você está ajudando essa pessoa a passar por um processo que ela vai melhorar como pessoa, vai voltar para a igreja e vai abrir os braços e falar, Deus, eu te agradeço. Então, esse é o trabalho do Rever, né? E muitas vezes fazer esse processo de tirar um pouco, ou parar um pouco, ou dar esse tempo para o respiro, não quer dizer que ela está parada, e nem quer dizer que ela está deixando de produzir. Ela simplesmente está fazendo algo que poderia estar esmagando ela por dentro, e ela está começando a viver esse ambiente, onde tudo que ela está fazendo vai ser com essência, com amor, com graça, com o coração liberto. E aí eu quero trocar para um outro papel que o senhor representa bem, que é o papel da igreja. Eu quero falar nesse bloco sobre a igreja. A pergunta é, na sua visão, onde a igreja ainda precisa amadurecer? O senhor já falou um pouquinho disso agora, mas aonde ela precisa amadurecer quando o assunto é cuidar de pessoas que não conseguem viver aquilo que já sabem? Então, amadurecimento e cuidado de quem já sabe, mas não vive. Então, aonde que é o papel da igreja, como igreja de Cristo, como igreja no reino, como que ela pode fazer isso com essas pessoas? Então, a gente falou um pouquinho no bloco anterior. Sim. É exatamente... No discipulado. Respirar fundo e entender de uma vez por todas e saber viver no lugar de entendimento de que realmente as pessoas são mais importantes do que aquilo que elas fazem. Muito bom. Mas a questão, eu creio que ela é profunda no sentido de cargas emocionais também que tendem a nos impedir de ver as pessoas e viver nessa dimensão, que nós também vamos acumulando. Porque também, como falei um pouco atrás, os pastores também têm suas cargas emocionais. Então não dá para a gente colocar nas costas do pastor que ele é um homem que não tem suas dores, que não tem suas lutas, né? Nós conhecemos muitos que travam batalhas para a conversão dos seus próprios filhos. Sim. Muito comum. Muito comum. E isso não faz deles menos. Pelo contrário, ao meu ver, alguns que eu conheço são homens de Deus. Não, ao contrário, pastor, que me inspiram. É isso aí. Que me inspiram. Isso aí. Mas partindo desse princípio, eu vejo que o senhor falou algo que, para mim, por incrível que pareça, embora simples, foi o mais profundo
é algo muito profundo para essa minha resposta. Pastor, eu creio que esses são dias de sermos cristocêntricos. Porque o que há de ser de um homem, de um pai, de um ministério, se não for Cristo? Nada. Porque quando ele chega, ele coloca as coisas no lugar. É isso aí. Então eu vejo que essa é uma matéria de arrependimento. Minha, vou falar de mim agora, como pastor. Eu creio que esses são dias em que... Eu creio não. Esses são dias em que eu estou na casa do oleiro, dizendo: Pai, eu quero amar teus filhos a partir do teu olhar e do teu coração. Não é fácil. Não. Depois de tanta coisa que a gente vive no ministério, né? Mas eu coloquei na minha lista de oração os 3 primeiros alvos, né? Primeiro, Senhor, reconhecer e me humilhar é parte minha. Agora, gerar arrependimento, por favor, faz isso no meu coração. Esse é o primeiro alvo das minhas orações nesses dias. Segundo alvo das minhas orações nesses dias tem sido: Senhor, eu quero ser um homem sábio, mas eu já entendi que eu preciso te temer sobre todas as coisas. Clamar por sabedoria, eu posso, mas eu devo clamar por temer a ti sobre todas as coisas, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o terceiro alvo da minha lista de oração desses dias tem sido: Senhor, gera, por favor, compaixão pelos perdidos, compaixão por aqueles que estão escravizados. Então, se eu não clamar por arrependimento de forma tal que ele cresça e eu diminua, o temor dele encher o meu coração de novo, como nos primeiros dias, ou até de forma mais intensa, certamente eu não vou alcançar o que eu peço a ele no terceiro item, ou no terceiro tópico da minha lista de oração, que é: eu preciso ter compaixão do meu semelhante. Então eu creio, pastor, que é tempo de arrependimento e pedidos nesse sentido cada vez mais claros e objetivos. Cristo, se pelo teu Espírito tu não fizeres, eu não consigo. Se o senhor não for, eu não vou. Não tem como. Então eu estou falando da minha experiência pessoal. Nesses dias, todas as manhãs eu tenho clamado por isso. Porque chega uma hora, né, pastor? O senhor esse dia me deu uma frase, ele falou assim: Rodrigo, até os 40, você trabalha para você. Porque 40, na Bíblia, fala de um momento de tomada de decisão. 40 dias no deserto, 40 anos, os 3 ciclos de Moisés de 40 anos. Né? Então o Senhor me disse: até os 40, você trabalha para você. Mas depois dos 40, você trabalha para os teus filhos, aqueles que têm menos de 40. Depois dos 40, você começa a ter consciência de que tu és um elo geracional. Dos pais para com os filhos. Você está no meio. É isso aí. E até aqui você chegou. Mas daqui para frente, meu filho, ou você mergulha, desce na casa do oleiro e clama por essas 3 coisas. Isso é uma palavra clara que Deus me deu. Clama por essas 3 coisas. Para ver um arrependimento genuíno. Para que o meu temor enche o teu coração. Isso vai fazer você um homem sábio. E clamar por paixão pelas pessoas, por vidas, além da salvação, é pelo desenvolvimento do caráter de Cristo na vida delas. É isso aí. E isso tem que ter um batismo nessas 3 Esses dimensões. 3 níveis, 3 dimensões. Nós sabemos, pastor, que, como o senhor está falando, né, dessa essência de estar junto, né? Eu coloquei uma frase aqui que ensino sem acompanhamento gera cristãos informados, mas não transformados. É forte. Então, quando nós ensinamos a palavra, seja numa escola bíblica, no púlpito ou em qualquer lugar, a gente está informando. Apesar de que sabemos e cremos nisso, que a transformação e o convencimento é do Espírito Santo. Sim, claro. Só que, diante de cenários com a qual nós estamos falando aqui, ela não consegue se transformar. Sim. Só informar não resolve, tem que transformar. Sim. E transformar é isso, é arrependimento, Sim. é quebrantamento. Bom, Davi, Não tem jeito, né, Davi pastor? quando fala no Salmo 51, Alô? ali ele coloca, né? Afasta de mim a tua alegria. Não, para mim um dos textos que mais eu medito desde de sempre é Salmo 51, quando ele diz: É bravo. se você quisesse sacrifício, eu te daria. É, Mas o que tu esperas de mim, né? Ou o que agrada a ti é um coração contrito e quebrantado. Isso é o que é o a Senhor chave, expressa. pastor. É a chave. Bom, vamos para o último bloco, pastor. Caminhos práticos. Nós estamos falando aqui de várias coisas ao mesmo tempo. Não quero ser redundante, mas qual o primeiro passo para que
para quem quer começar, então, diante de tudo que a gente vem falando aqui? O primeiro passo tem a ver com ela reconhecer, se quebrantar, Sim. se arrepender? Sim. Ela fazendo isso, qual é o lugar seguro que ela procura? Ela precisa ser discipulada, acompanhada. Né? Eu sei que essa é a proposta do Rever. Ela precisa ser discipulada, acompanhada. E eu sei que essa é a proposta do Rever. Porque o discipulado, ou o discipulador maduro, vai ajudar essa pessoa como um treinador, né? A ela entrar nesse condicionamento. E se ela está caída, a viver um recondicionamento, né? De arrependimento, disciplinas espirituais, porque não tem jeito. Não tem jeito. É aquela história que a gente sabe depois dos 40. Não dá mais para comer fast food como antigamente. Não dá mais para comer algumas comidas como comíamos antigamente. Senão a gente fica fraco, desnutrido. Então é necessário que tenhamos disciplina para comer, disciplina para dormir, disciplina para um monte de coisa que ignoramos durante muito tempo da nossa vida ou não fomos ensinados. Então, para que as pessoas que o Senhor envia, para que a gente possa, de alguma forma, cooperar com elas para um processo de libertação, o nosso trabalho é como de um treinador, ajudá-las, primeiro, a se quebrantarem, segundo, a aprenderem, ou aqueles que, de alguma forma, um dia praticaram, sejam restaurados na sua vida de disciplinas espirituais, para que ganhem força e possam, então, dar passos cada vez mais práticos para fora desse lugar. Então, primeiro, através de um discipulador, instrução. A primeira instrução, quebrantamento. A segunda instrução, restauração das disciplinas espirituais. Ou seja, não dá para andar sozinho, né? Não tem como. Impossível. Não dá para dizer Não que tem como, não tem como. que é o super-homem, a Mulher Não tem Maravilha. como. E essa é uma das principais formas com que Satanás ganha a batalha contra a vida de alguns filhos de Deus. Eu costumo dizer que ele leva pro canto do ringue, lembra da época do boxe, né? Hoje é o MMA. Ele leva pro canto do ringue e você vai trocando socos à altura, vai resistindo. Até que uma hora um jab bem colocado no queixo derruba e você tenta se levantar, pode ser que você consiga a primeira vez, mas depois não tem jeito. E a forma como ele usa é porque nós vemos uma geração que dizer que estar ocupado é sinônimo de ser importante. Então tá todo mundo na correria, tá todo mundo ocupado. Quando na verdade a estratégia do inimigo dê a eles trabalho. Lembra do povo de Israel no Egito? Dá a eles trabalho. Não que o trabalho seja uma maldição, porque o homem não existe para o trabalho, mas o trabalho existe para o homem. Então tudo que Deus fez é para que o homem use para glória de Deus e não o contrário. Então o trabalho não é a maldição que se estabeleceu quando o homem pecou. Na verdade, o trabalho é uma bênção, mas ele precisa ter como foco que o nome de Jesus seja glorificado. Então, hoje, essa desculpa de que estou fazendo muita coisa é, na verdade, um sofisma que tem feito com que nós percamos o elo e nos tornemos mais frágeis. Mas eu creio que isso também é o que Deus está restaurando no coração dos líderes, no coração dos pastores. Esse desejo, né? A restauração de caminharmos juntos, de voltarmos a estarmos juntos. Não necessariamente fisicamente, como antes era possível. Mas, por exemplo, eu e o senhor, a gente tem estado nas últimas, 3 semanas, trocando mensagens de encorajamento, de edificação mútua, de uma forma que tem me abençoado. Imagino que tenha abençoado o senhor. Com certeza. Então eu creio que essa intencionalidade nesses dias, ainda mais com WhatsApp, internet, precisa ser praticada, né? Precisa ser intencional em dizer: pastor Alexandre, bom dia, estava orando por ti, o senhor me deu uma palavra. E tirar das nossas conversas a vida alheia, né? Se não for para te encorajar, para que a gente vai ficar falando da vida alheia? Então eu creio que isso é muito importante. Trazer a nova geração, trazer os discípulos, trazer aqueles que o senhor traz para o nosso meio, para mais perto, usando as ferramentas. Como a gente está aqui nesse podcast, né, pastor? Como está aqui batendo esse papo. E uma coisa importante, o senhor me fez lembrar enquanto que eu falava, autoconhecimento, pastor. Autoconhecimento é algo muito importante. É muito. As pessoas estudam e fazem cursos, faculdades, sobre tudo. Meu Deus. Só não faz sobre ela. Forte Brasil. Só não faz sobre ela. Então, eu quero ser um líder, eu me capacito com esse curso. Eu quero ser um pastor, eu estudo teologia, eu vou para o seminário, eu faço várias coisas.
Mas e sobre ela? Quando ela para estudar? Verdade. E se ela parasse para estudar e saber lidar com as suas emoções, como nós falamos e usamos uma figura no Rever, que a gente fala assim, você passa pelo curso, entende paternidade, faz autoavaliação, aprofunda na cura, na restauração da sua alma, na libertação, e aí no final a gente pega e te dá uma caixinha de ferramenta. Porque não vão parar de te ferir, não vão parar de te machucar, não vão parar de te abandonar. Então essa caixinha de ferramenta agora é para você saber lidar com os próximos eventos. Sim. Então, a importância de fazer o autoconhecimento. Então, como isso se faz importante quando as pessoas trabalham para algo ou para alguém e esquecem de fazer a lição de casa, que é, deixa eu primeiro estudar como é que eu funciono. Vou anotar essa aqui também, pastor. Eu já vou pregar hoje. Brincadeira. Tá, tudo bem. A transformação, pastor, ela não é um evento, ela é um processo. Meu Deus, é verdade. Então não adianta. A pessoa se recebe os irmãos na igreja, se eles soubessem que eles estão num processo de forma intencional, como o senhor falou, quem está assistindo essas pessoas? É o líder de grupo ali, é o líder da mesa, é o irmão aqui ali. Ok, ele está instruído em ouvir o coração da pessoa. Não é da tarefa, não é da meta, não que isso não possa acontecer. Tudo é uma organização, uma instituição que precisa se funcionar, com ordem e disciplina. Claro, pastor. Mas se a tarefa fosse, primeiro eu quero o seu inventário dos últimos 5 anos. Eu quero pelo menos, você não precisa fazer um inventário de todos os eventos. Faz o seguinte, como nós pedimos no nosso processo. A cada 5 anos, o que mais você lembrar que foi um evento que marcou sua história, faz conosco, traz para nós. Aí nós fazemos uma ministração individual. Temos 6 pessoas, uma que está passando, 5 que está acompanhando, para a gente ministrar essa pessoa para ela ser liberta. Forte, né? Porque é necessário, pastor. Necessário. E sozinha ela não vai. Porque a dor é tão profunda que ela trava. Ela vira uma pessoa, muitas vezes ela cai numa posição fetal porque ela está doendo demais. O senhor já deve ter ouvido que pessoas sentem dor no físico por conta de algum evento que aconteceu. Sim, sem dúvida. Então, isso é exatamente esse movimento que a gente entende desse autoconhecimento, desse processo de investimento próprio, de entender, você precisa dar uma pausa, que nem o congresso que nós vamos ter, respira, escuta, aproveita os 3 dias, anota, que é muito importante, e depois desse processo aí, você nos procura se algo fez sentido para você. E é nesse ambiente que muitas vezes a gente coloca o curso Rever, porque é para ajudar as pessoas a chegarem lá. É ter a estrutura, a expertise, o conhecimento, a direção de Deus para conduzir essas pessoas até esse lugar. Então a transformação não é evento, não é um ponto que aconteceu. Aconteceu, minha vida mudou. Novo convertido, ele está a 150 por hora, 200 por hora. Só que quando ele vê que o pastor também é humano, quando o outro também é humano, ele desacelera. E muitas vezes ele fala, eu me enganei. Todo mundo é falho. E aonde que nós, como pastores e líderes, erramos em dizer para ele que é assim, de verdade, a gente precisa cuidar cada um de si e todos nós cuidamos uns dos outros. E ninguém é dono de ninguém. Nós estamos todos diante do Senhor na mesma posição. Verdade, é muito importante. E encerrar com uma palavra, pastor, normalmente a gente pede para deixar uma palavra. Então, diante desse bate-papo nosso, que eu sei que foi corrido e a gente gostaria de explorar bem mais os assuntos, mas qual a palavra que o senhor deixa para quem está nos assistindo? Uma frase, uma palavra, um incentivo que o seu coração pudesse entregar para todos os que estão vendo hoje nós. Hoje eu acordei, estava fazendo a minha caminhada matinal e o Senhor falou no meu coração sobre aquele cego de Betsaida, né? Sim. O Senhor o toma pela mão, ou seja, propõe a ele mudança, tira ele da aldeia, ministra sobre os olhos dele 2 vezes, processo, e diz para ele, agora você pode voltar para casa, mas não entra na aldeia. Como? Se a casa dele, geograficamente, era na aldeia. E eu falei, Senhor, por quê? Ele falou, porque a casa era o lugar em que ele
precisava, a partir de então, viver uma nova vida como visionário. E a aldeia, embora o lugar geográfico onde a casa estava, vivia uma outra realidade atmosférica, um outro ambiente, e que não tinha nada a ver com ele. E eu falei, Senhor, me fala mais sobre isso. Ele disse, Rodrigo, do lugar aonde você veio, eles têm a sua cultura, e eles não vão te ver como um visionário, porque sempre foste cego. Da mesma forma, Jesus, quando voltou para sua cidade, eles diziam, esse é o filho de José e da Maria. Sabe-se lá, se nas palavras deles não estava implícito o fato de que Maria foi grávida de forma virgem e talvez mal falada por conta desse poderoso acontecimento espiritual. Ele é filho da Maria e do Zé. Sabe-se lá. E nesse contexto, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Então o Senhor me falou, na aldeia de onde você veio, na cultura deles, você é cego. Mas a partir do momento em que eu rompi com a tua cegueira, você se tornou um visionário. E eu falei, Senhor, então por que você não mudou a atmosfera do lugar para que aquele homem pudesse, então, além de visionário, viver num lugar com uma atmosfera livre? E o Senhor me disse, porque você precisa entender a dinâmica. Primeiro, eu proponho. Segundo, eu te submeto a processos. Terceiro, eu te digo a partir de onde tu deves governar para poder ser o visionário que eu quero que tu sejas. Quarto, vais ter que aprender a viver com palavras contrárias daqueles que na cultura onde você foi criado acham que você ainda é o mesmo. E 5, tu é quem vais transformar ambientes. Eu não vou transformar ambiente para você, mas aonde você chegar, através de você, os ambientes serão transformados. Por que eu estou liberando essa palavra aqui, pastor? Porque o Senhor queimou isso no meu coração hoje, pela manhã. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, tu não és cego, tu és um visionário e não importa o que você viveu até hoje, o Senhor está trazendo cura à tua alma, abertura de visão para os teus olhos, para que você pare de depender da opinião alheia e veja aquilo que Ele te manda ver hoje. Ainda que num processo, hoje vê numa dimensão, amanhã vai ver um pouco mais, para que tu possa então ser um transformador de ambientes. Tu não és cego, és visionário e transformador de ambientes. E muitas pessoas terão a sua história transformada, porque vão te conhecer. E o Espírito de Deus vai te levar a ser alguém que vai influenciar diretamente essas pessoas. E elas também vão ver a mesma coisa que você. Recebe essa palavra aí. Eu só estou externando isso porque, como o Senhor pediu para eu falar, e hoje isso queimou no meu coração enquanto eu caminhava. Então eu tenho certeza que você está tendo seu coração incendiado por essa palavra. E vai viver um tempo novo na tua vida. Você não é cego, é visionário. Uau! Pastor, mais uma vez quero agradecer imensamente. Pastor, eu que agradeço. Pô. Chama mais vezes, né? Vai vir, eu quero convidar a tua esposa para estar junto. aqui junto. Tamo junto. Mais uma vez o Rever Brasil também agradece o pastor, a Igreja Mevan. Amém. Por nos sediar ali, por nos oferecer aquele lugar. É uma honra para nós. Por estarmos ali. Eu espero que o pastor possa... Desde a nossa primeira conversa lá, do primeiro café, que Deus tem ministrado coisas muito fortes na minha vida, só da gente ter sentado na mesa. Eu é que te agradeço. Muito obrigado pelo carinho, eu pelo respeito. Eu estou no tempo de resgate de valores, eu estou no tempo de transformação profunda. Porque assim, pastor, assim, não tem super-homem no ministério, não. Tem não, pastor. E aí o Senhor nos dá amigos na caminhada para poder mexer em algumas áreas, né? É isso aí. Obrigado. E quanto isso é bom, né, pastor? Quanto isso é bom. Espero que a gente possa estar juntos mais vezes mesmo. E quero deixar para você, o que nos segue aqui, uma palavra. Se você tem se identificado com o que o pastor colocou, com o que nós falamos aqui na mesa, talvez Deus esteja te mostrando algo, que é para você parar um pouco e não andar sozinho. Talvez você esteja num caminho difícil, o pastor comentou aqui. Talvez seja um momento onde as pessoas parecem que não te veem. Sim. Mas Deus quer te levar para outro nível. Porque Deus nunca faz você voltar sem propósito. Amém. Se você parar é porque tem propósito. Amém. Eu me lembro quando a empresa em São Paulo pegou fogo. E nós perdemos tudo em São Paulo. Misericórdia. E Deus falou para mim, eu em cima da moto, chegando perto da empresa. Deus fortemente falou comigo, eu sou Deus de propósito. E naquele momento, para mim, nada mais tinha valor a não ser a palavra que Deus tinha ministrado ao meu coração. E ela me sustentou
por todo o processo, me trouxe para o Rio de Janeiro e hoje nós estamos felizes. Amém. Porque Deus deu dupla honra Amém. em muitos lugares e expandiu muito mais. Então, nós estamos felizes porque vivemos processo, é normal. Foi colocado aqui na mesa. Então não permaneça sozinho. Amém. Procura um lugar onde você, na sua igreja local, com o seu pastor, com o seu líder, com a pessoa que você confia. E se dá o direito de abrir seu coração. Amém. Se dá o direito e se permita se autoavaliar para você funcionar melhor no reino. Para você poder andar melhor no reino. Para que quando a palavra liberada na igreja, no púlpito e numa reunião vier, ela encontre dentro de você um lugar que te ativa para o próximo nível. Amém. Então isso depende mais de você do que qualquer outra pessoa. Então dê o seu passo. Amém. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. E você vai prosperar nessa terra segundo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Pastor, eu também sei que o senhor é escritor. Tem aí 3 livros. Sim. E aí eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos seguem. O primeiro livro que eu estou vendo aqui é O Criador do Universo. É o meu pai. O que o senhor pode falar desse livro, Gui? Esse livro a gente escreveu no ano de 2007. Estava passando por um momento muito difícil, né? Fazendo orações ao Senhor. E ele me levou àquele texto de Gênesis 12, né? Quantas estrelas você pode? E ele falou, Rodrigo, quantas estrelas você pode? Eu falei, não, eu não posso. Ele disse, então, eu aqui criei todas as estrelas e galáxias. Eu sou seu pai. Guarda seu coração em mim. E naqueles dias eu vivi uma revolução do meu pai. E aí a gente escreveu esse livro aqui, que é uma bênção. Também tem o segundo livro, né, pastor? Aqui tem como título, e é forte, né? Pai, a voz que dá destino. Sim, esse livro aqui, pastor, é o seguinte. E eu tô lendo esse livro aqui, viu? Porque eu ganhei. Esse livro aqui fala da importância do pai na vida de um filho. Por exemplo, a gente fala sobre Icabode, que não teve o pai por perto, então ele foi sentenciado e o seu nome, que representava a sua identidade, simbolizava um tempo de destruição e vergonha para o povo de Israel. A gente fala aqui também de Benoni, né? Que o pai cancelou a sentença a Benoni e disse, de modo nenhum, você Benjamin, filho da minha mão direita. Né? A gente fala também aqui sobre, ao ponto alto, o tipo de pai que o Senhor está formando em nós. Zacarias, aquele que ouviu o destino profético do filho no céu. Porque para o povo judeu, né, o nome é o selo do céu na vida do filho. Não pode ser dado o nome de qualquer jeito. Então, nesse livro, a gente fala sobre a interferência direta do pai, cancelando sentença e liberando destino. A gente fala sobre, e se eu não tive um pai para fazer isso? Aí a gente fala sobre Jabez. Olha aí. Amém? Amém, queridos. Bom, nós temos o terceiro livro aqui, que é Emaús, De Volta ao Caminho. O que o senhor pode falar desse livro? Esse aqui é exatamente quando os discípulos têm os seus olhos abertos, na mesa, o coração queima e eles dizem um para o outro, não nos queimava o coração quando no caminho ele nos expunha as escrituras, porque o Senhor traz uma aula master, né? Ele vai lá no Pentateuco para revelá-lo àqueles caras. Então eles estavam indo em direção a Emaús, uma cidade termal, para curtir uma dor ali, né? Um luto. Mas quando Jesus aparece e faz essa revolução na vida deles, eles voltam correndo para Jerusalém para anunciar. Então Emaús é esse lugar onde o Senhor nos encontra e nos traz de volta ao caminho. Eu e minha esposa, escrevemos esse livro num momento bem difícil. Mas foi como que o Senhor estivesse pegando a nossa mão e falando, eu trago vocês de volta ao caminho. Pensam. Muito bom. Pastor, aonde que eles conseguem comprar o livro? Pode ser no meu Instagram. Aí, manda direct. Gomes Mevan. Manda direct. Pode mandar direct. Ok, então você que está aí, está interessado nos livros, procura lá no Instagram do pastor Rodrigo Gomes. E são 3 livros poderosos aí que vão falar profundamente do seu coração. Nós indicamos aqui como ministério também. Vai ser uma bênção para a tua vida. Eu quero aqui, só para finalizar, deixar o nosso respeito, o nosso carinho, nossa gratidão pela DMS Filmes, que está nos servindo por esse podcast. Esse é uma oferta, um investimento que a DMS faz no Rever. E nós somos muito gratos. Então aí no link, procura na descrição, precisando de algum trabalho, alguma coisa, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Tem aqui o estúdio, outras coisas que a DMS faz. Acesse o site, o Instagram. E, pastor, quer deixar o seu Instagram da igreja para as pessoas te seguirem lá? Pode falar. Pode seguir o meu, é @Rodrigo Gomes Mevan. Segue lá, a gente tem postado conteúdos, né, com a equipe da Unavox. E a gente tá aqui para servir vocês, né? E vambora. Deus abençoe vocês aí.
E te esperamos no congresso, de 31 de julho a 2 de agosto, na igreja Mevando Recreio. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz, irmão. A paz.